Bom dia a todos. Primeiro eu queria fazer uma ressalva, que eu não vim trazer os meus conhecimentos. Eu vim compartilhar do meu estudo. Porque o Dr. Alberto Almeida, durante o seminário há 2 semanas atrás, lá na Florida International University, o Dr. Alberto usou uma expressão que eu achei uma das coisas mais brilhantes que eu já escutei nos últimos anos. Ele contava uma história a respeito de uma comunicação mediúnica que eles receberam no centro dele, e que ao final dessa comunicação, o mentor, a pessoa que se comunicou, pediu para não ser considerado um seguidor de Jesus, mas sim um buscador de Jesus. Porque nós ainda não podemos ser chamados efetivamente como seguidores do Cristo, porque nós não entendemos na plenitude a sua mensagem, a profundidade da sua mensagem. Nós ainda estamos buscando esse conhecimento e buscando essa integridade. Então, eu ainda não vim compartilhar os meus conhecimentos, eu só vim compartilhar aquilo que nós estudamos e nos preparamos para falar amanhã de hoje. De qualquer maneira, eu agradeço muito o carinho, a recepção, sempre pela energia que gira nessa casa e da maneira pela qual eu sou recebido. De uma maneira muito especial, eu gostaria também de cumprimentar os nossos irmãos e amigos pela internet. Papai e mamãe, oi, bom dia, tudo bem? Então tá jóia. Ai, ai. A mensagem do Evangelho é aquele refrigério que nós precisamos para a nossa alma. De uma forma ou de outra, são aquelas palavras, aquela mensagem, aquela semente que nós escutamos que acalmam o nosso coração e acalmam a nossa ansiedade. De todas as formas em que nós olhamos para dentro do Evangelho, as lições e as mensagens que dali nós extraímos nos trazem um alento e uma nova visão. E não importa quantas vezes nós façamos essa leitura, tantas vezes nós vamos ver facetas e lados que nós ainda não tínhamos percebido. O estudo do Evangelho, na sua plenitude e na sua integralidade, é um estudo que não tem fim. Ele vai durante todo o nosso processo de evolução. Porque assim como Cristo ainda não terminou a sua evolução, a nossa evolução também não tem fim. Porque quando a gente começa a imaginar da magnitude e da grandeza do Cristo, que há mais de 4,5 bilhões de anos já é o governador deste planeta, nós não podemos esquecer que acima do Cristo há os governadores, ou existem os governadores do sistema solar, das galáxias, daqueles que estão ainda mais evoluídos e mais crescidos do que o Cristo. Então, quando a gente faz essa comparação, que para nossa cabeça tem uma magnitude muito grande que a gente ainda não consegue entender, nós percebemos o quanto os nossos estudos ainda são infinitos. Então, quando nós chegarmos ao final do estudo do Evangelho, que tal se a gente recomeçar e fazer as leituras que nós ainda não percebemos na primeira lida? E quando nós chegarmos ao final de novo, vamos voltar. E quando chegarmos ao final de novo, vamos voltar. Porque o Evangelho, ele é analisado, ele é aprendido por camadas. Primeiro, nós vamos pegando as informações básicas que estão na superfície. E à medida em que nós vamos evoluindo, então, nós vamos penetrando na profundidade, na grandeza e na magnitude dessa mensagem. No dia de hoje, nós vamos fazer um pequeno estudo, uma pequena avaliação sobre o capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Neste capítulo, nós temos os subtítulos de A Candeia Debaixo do Alqueire, e por que Jesus fala por parábolas, Não procurei os gentios, Não são os que estão bem de saúde que precisam de médico, Coragem da fé e Carregar a sua cruz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Como a Marisa foi para a Bahia, desfrutar de descansos merecidos, né? Ela deixou para nós assim, a incumbência da gente fazer esse capítulo todo. Só que esse capítulo é muito grande, a gente não consegue fazer análise de todos os tópicos numa passagem só. Vocês teriam que ficar comigo aqui até as 4 horas da tarde, e eu sei que não é bem esse o programa que vocês tinham imaginado para hoje. Então nós vamos dar uma focada nos 3 primeiros tópicos, que são aqueles que tocam mais profundamente
em nossos corações e nos ajudam a entender mais essa mensagem divina que nós vamos receber. Então nós vamos dar uma olhada primeiro na candeia debaixo do alqueire e a sequência dessas passagens. A primeira passagem diz o seguinte: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. O que é a candeia? O que é o alqueire? A candeia é essa pequena vela que está aqui, que na época de Jesus era feita exatamente dessa forma. Uma lamparina de barro em que você colocava um óleo ou um azeite dentro, a acendia e usava para iluminar a escuridão. A gente não pode esquecer que na época do Cristo, a evolução da humanidade e dos conhecimentos técnicos, nós não tínhamos ainda a luz elétrica, nós não tínhamos as facilidades da nossa vida de hoje. Então a candeia era este elemento, era esta figura que se usava para se iluminar os ambientes, para que você pudesse iluminar uma sala, para que você pudesse iluminar uma casa ou qualquer outro tipo de ambiente. E o alqueire era uma forma, uma expressão que você tinha de se utilizar isso debaixo, escondido por debaixo da casa. Então você não poderia colocar uma lamparina para você iluminar alguma coisa que está escondida. Quando você acende uma lamparina, você a acende para iluminar de alguma forma, para que você possa ajudar outras pessoas a enxergarem através da escuridão. Então, quando Cristo fala que não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa, ele nos convida a todos aqueles que de alguma forma já temos a experiência e o conhecimento da sua mensagem, que nós possamos divulgá-la e ajudar outras pessoas a conhecê-la também, na sua profundidade e na sua integridade. Só que isso é feito passo a passo. Isso é feito à medida em que nós vamos aprendendo e tomando conhecimento com isso. Cada um de nós podemos ser um espelho e refletir esta luz de acordo com a posição que nós estivermos dentro daquele ambiente. Há os espelhos que são maiores, que refletem mais aquela luz, porque conseguem absorver mais daquela luz e refleti-la de uma maneira até ampliada em alguns instantes. Para isso, nós temos os grandes mensageiros da humanidade que ampliaram a divulgação da mensagem do Cristo, seja ele um Francisco de Assis, uma Joana d'Arc, uma Joana de Ângeles, um Papa Francisco, um Divaldo Pereira Franco. Esses são aqueles que absorvem essa luz e com a sua força do seu espelho, o tamanho do seu espelho, a divulgam, a proporcionam, a divagam de uma outra forma e com uma outra amplitude. Mas, como tudo na nossa vida, nós também precisamos das peças pequenas. As peças que fazem o ajuste do canto, que fazem o arremate. Você não conseguiria colocar um espelho inteiro nesta sala se você não quebrasse em alguns pequenos pedaços para que pudesse fazer o rejunte naquela coluna, para que pudesse estar aqui ao final desse rodapé e ajudasse no acabamento, para que pudesse estar naquele canto ali na frente, para que pudesse fazer o acabamento final naquela parede. Não importa o tamanho da peça deste espelho, mas todos vão refletir de alguma maneira essa luz. Não importa se aquele pedaço daquele espelho é pequeno, mas o seu papel é fundamental na magnitude e na amplitude da divulgação dessa mensagem. Todos nós, independente até da fé que professamos, que já temos algum conhecimento, temos alguma responsabilidade na iluminação dos caminhos que nos cercam. Ainda na sequência, nós podemos ver como no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz um esclarecimento ainda maior a respeito disso. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Todos aqueles que entrem aonde? Em que lugar? Que entrem na vida, que venham a esta terra para que possam continuar o seu processo de crescimento e de evolução. Essa sentença não significa que se deve revelar inconsideradamente todas as coisas.
Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem ele se dirige, visto que há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria sem as esclarecer. E, na verdade, a gente pode ver como o próprio Cristo fez isso. Por isso que ele falava por parábolas. Por isso que ele não contou toda a verdade. Por isso que ele prometeu, durante a última ceia, a vinda do Consolador prometido, que nos relembraria de tudo aquilo que ele havia dito e nos ensinaria outras coisas que ele ainda não podia falar, que nós ainda não tínhamos capacidade de entender. O Cristo trouxe a mensagem à luz na exata proporção de que nós tínhamos o conhecimento e a capacidade de absorver. Porque senão, quando a gente acende uma luz muito forte, num ambiente muito escuro, a primeira impressão que ela traz, a primeira consequência que ela traz, não é a iluminação, é a cegueira. Pergunte para um míope o que é abrir ou acender a luz de repente num quarto escuro. Eu sei. Eu sei. A primeira impressão, cega. Porque a impressão que você tem, aquela quantidade de luz que entra na retina, ela chega até a machucar. Então, por isso que quando você acende a luz muito forte, a primeira reação é você fechar o olho e se encolher, porque aquilo está lhe incomodando. Mas, se você perguntar e pedir, por exemplo, que numa sala como essa, a gente comece a acender a luz gradativamente, nós vamos recebendo essa impressão de uma forma suave, tranquila, serena, e nós vamos nos adaptando cada vez mais à quantidade ou à intensidade da luz que nós podemos absorver. É por isso que o Cristo falava por parábolas, para que nós pudéssemos ir nos adaptando e conhecendo pouco a pouco esta verdade. Mas, quando a gente lê essa parábola e diz que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, a primeira impressão que nós temos é de que nós estamos recebendo isso de alguém, de que alguém vai trazer isso para nós, de que algum ser iluminado vai chegar aqui com essa candeia mágica, vai passar pela nossa cabeça e nós seremos ungidos pela luz da sabedoria e de uma hora para outra nós vamos começar a conhecer. Mas, conforme a gente aprende na leitura do Livro dos Espíritos, uma das perguntas que Kardec faz à espiritualidade é: qual é o papel da reencarnação? E os espíritos superiores nos dizem que o papel da reencarnação, entre alguns deles, é colaborarmos na obra de Deus. Sermos co-criadores em plano menor. Para que nós possamos colaborar na obra de Deus, nós precisamos agir, nós precisamos fazer, nós precisamos realizar de alguma forma. Se então, os grandes divulgadores, os grandes espelhos dessa luz, não são esses grandes iluminados que vêm até nós, como um Papa Francisco, como um Francisco de Assis ou como um Divaldo Franco. Os maiores trabalhadores e propagadores desta luz somos nós. Em nossas pequenas atitudes, em nossos pequenos gestos, nas pequenas representações que nós fazemos no nosso dia a dia do conhecimento das leis de Deus e dos ensinos de Jesus. Emmanuel, numa das suas inúmeras, maravilhosas leituras e mensagens que mandam para nós, ele fala a respeito da candeia viva. E a candeia viva, conforme diz Emmanuel, diz o seguinte: a assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, de nossa vaidade
ou de nossa limitação pessoal. Ou seja, nós temos os nossos papéis e a nossa responsabilidade na divulgação dessa luz, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com aquilo que a gente entende, mas nós temos um papel na obra da criação. E o papel que nós temos na obra da criação é a representação, é a vivência desses ensinos dentro daquilo que a gente tem a capacidade de entender e de demonstrar. De novo, conforme eu disse no princípio, não importa o tamanho do espelho que nós estejamos inseridos no contexto desta sala. Mas sem aquele espelho pequeno, na junção daquela coluna, a luz não vai ser espargida na claridade que necessita. Vai haver uma nesga de sombra, vai haver uma deflexão dessa luz. Não vai haver a percepção da mensagem na sua plenitude. Cada um de nós, no nosso papel, no nosso estágio, temos a obrigação de vivenciar isso. E esta mensagem de Emmanuel foi dita no livro Fonte Viva, no capítulo 81. Ainda diz Emmanuel um outro texto a respeito das boas obras, em que ele diz: brilhe a vossa luz. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, nós ajudaremos a construir a paz nos outros. Com a nossa paciência, nós ajudaremos a edificar a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Assim nós podemos fazer brilhar a nossa luz. Nós não precisamos ser grandes oradores ou grandes trabalhadores da seara, mas em pequenos gestos, em pequenas atitudes, nós seremos ceareiros desta luz. Nós ajudaremos a colocar a candeia acima do alqueire para que todos vejam a magnitude dessa mensagem, para que todos possam aprender dos recursos benéficos que ela traz para nós mesmos. Porque quando nós começamos a agir desta forma, as pessoas vão começar a prestar atenção em nós. Onde você aprendeu isso? Da onde você tirou isso? Onde você escutou aquilo? Por que você faz dessa forma? Por que você não revida? Por que você não respondeu? Por que você não revidou? E aí, então, pouco a pouco, nós vamos espargindo essa mensagem. A mensagem da candeia não é alguém que vai vir até nós e nos ungir com ela. A mensagem da candeia é uma atitude diária da nossa existência na propagação dessa mensagem divina. Nós não precisamos termos grandes obras. Pequenos gestos, pequenas atitudes, pequenas formas nos ajudarão a construir esse papel. Ainda na continuidade dessa mensagem, na continuidade do estudo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, o Cristo ainda diz: porque ao que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nossa, que contradição, né? Puxa, mas não é isso que a gente estuda, o que a gente aprende a respeito da caridade. Na caridade a gente tem que dar para aquelas pessoas que estão em necessidade e tudo mais. Isso aqui parece um despropósito, isso aqui parece uma contradição. Ao que tem vai ser dado mais e aquele que não tem ainda vai ser tirado o pouco que tem? Mas de que recursos que o Cristo está falando aqui? De que mensagem especificamente ele está querendo nos relembrar? E aí ele continua: e a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando diz: ouvirei com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo tornou-se insensível,
e seus ouvidos tornaram-se surdos. E fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não escutem, seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu os não o cure. Então, o que o Cristo está falando aqui? Que nós estamos vendo, mas não estamos olhando? Ou que nós estamos olhando, mas nós não estamos vendo? Que nós estamos ouvindo, mas nós não estamos escutando? Que nós estamos recebendo essa riqueza de valores dele, mas nós não a estamos propagando e divulgando conforme se esperaria de nós? Como trabalhar esse conceito? Ainda dentro desta passagem, Emmanuel nos traz uma outra mensagem que foi escrita na revista Reformador, em 1960, em que ele diz o seguinte: a quem mais tem, a quem mais ama, um amor mais amplo, a quem mais despreza, mais se vai evitar, a quem serve, maior auxílio, a quem desajuda, dificuldades maiores, a quem aprende, a lição contínua, a quem foge ao ensino, uma experiência mais dura, a quem trabalha, uma grande influência, a quem busca a preguiça, um tédio ainda maior, a quem ampara, vai discorrer sempre de um vasto socorro, a quem prejudica, sofrerá uma larga aflição. Porque ao que tem, lhe será dado e terá em abundância. Então, para quem mais ama, para quem mais serve, para quem mais aprende, nós temos mais amor, mais auxílio, mais conhecimento. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, nós tínhamos o amor, nós não usamos. Nós tínhamos a oportunidade de servir e não auxiliamos. Nós tínhamos a oportunidade de aprender e desconsideramos. Nós tínhamos a oportunidade de servir e a desprezamos. Estas oportunidades nos serão tiradas para que nós possamos dar mais valor a elas e aprender através das lições da vida, da importância e da magnitude dessa oportunidade que nós temos. O Cristo se colocou e se postou em nossa vida, em nossa jornada, como guia e modelo a ser seguido e a ser observado, a ser analisado e estudado e, de acordo com as nossas potencialidades e capacidades, ser buscado, para que depois fosse seguido. O Cristo nos trouxe todas as lições de que nós precisávamos naquele momento para nos reencontrar e nos religarmos com o Pai. O que nós estamos fazendo dessas lições na nossa vida e na nossa jornada? Nós a estamos usando e a utilizando para fazer com que a luz brilhe em nós e para que nós possamos fazer brilhar ainda mais a nossa luz? De todas as oportunidades que nós temos na nossa existência, o que nós estamos fazendo de todas elas? Quais são as grandes lições e mensagens que nós tiramos para nós mesmos na grande jornada da busca da imortalidade e da perfeição? A jornada que nós estamos inseridos é uma jornada que não tem fim. É uma jornada em busca da imortalidade. A imortalidade significa que nós nunca teremos fim. Se nós nunca teremos fim, o nosso processo de crescimento e de conhecimento jamais terá fim. Mas isso nós podemos considerar para as grandes jornadas e para as grandes escalas quando a gente pensa em termos universais. Mas vamos pensar agora só no nosso dia a dia, por exemplo. Ainda ontem nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo do Evangelho e que por um acaso é quando Deus não quer assinar a sua obra, já disse alguém bastante conhecido. Por um acaso nós recebemos a lição do amor.
E ali naquela lição a gente considerava, nós estudávamos a respeito da evolução, dos processos da evolução, que você sai do instinto para o sentimento e do sentimento para o amor. Né? Que o amor é a evolução sublime do sentimento que nós temos hoje. E o sentimento já é uma evolução quando nós conseguimos controlar os nossos instintos de sobrevivência, de violência e assim por diante. Não é o tópico do nosso estudo hoje. Mas quando nós conseguimos imaginar esse crescimento, o que a gente pensa? Nós já conseguimos dominar o instinto, muitas vezes. Nós já conseguimos fazer com que o nosso sentimento comece a controlar as nossas atitudes e o nosso caminho. Nós ainda não estamos na fase de simplesmente sentir e agir como Cristo fazia. Nós, em algum momento, deixamos que as nossas reações tomem conta de nós. Mas, o que acontece? Neste processo, quando nós começamos a sentir os benefícios e o bem-estar que nós temos, quando o sentimento toma conta, a gente já não consegue voltar para as reações instintivas. A gente já não se adapta mais nisso. Quando nós começamos a sentir e deixar simplesmente que nós sintamos esse amor trabalhando em nós, a gente já não consegue voltar aos estágios anteriores. Ou seja, no processo de evolução que nós estamos seguindo, nós estamos cada vez mais próximos de fazer com que esta luz possa agir dentro de nós e através de nós. Apesar do nosso processo de crescimento e de evolução ser uma coisa infinita, no nosso dia a dia hoje nós já experimentamos os benefícios disso. Se nós imaginarmos os valores que nós tínhamos há 5, 10, 15 anos atrás, quando nós ainda vivíamos em terras brasileiras, e os valores que nós temos hoje, é por isso que muitos de nós, quando voltam ao Brasil, a gente não se adapta mais. Porque nós aprendemos outras culturas e outros valores que a gente já não consegue mais entender como é que nós fazíamos aquilo. A gente já não se sente bem com aquilo. Hoje, muitas vezes, quando a gente recebe pessoas nas nossas casas, a gente pensa o seguinte: nossa, essas pessoas são de outro planeta. É ou não é? Agora, isso não é uma questão de que nós somos melhores ou que eles são piores. É porque nós vivenciamos e experimentamos outros valores que, por uma situação, nos cabem ou fazem nos sentir melhor do que nós éramos no passado. Então, a cada pequeno passo que nós damos nessa trajetória, a gente já não consegue voltar aos sentimentos que nós tínhamos. Este é o processo fundamental da transformação. E o que acontece? Como nós estamos num ponto muito próximo da transição do planeta de provas e expiação para o planeta de regeneração, nós estamos muito próximo daquilo que na sociologia se estuda e se define como o non-turning point. Ou seja, o ponto em que você já não regressa mais atrás. O ponto que você não regressa. É o ponto de não regresso. Non-returning point. Quando você chega num estágio de evolução, crescimento, desenvolvimento, que você já não consegue voltar para trás. Ou é dali para frente, ou é dali para frente. Não existe alternativa. E nós estamos muito próximos disso. E cada vez que a gente tem a oportunidade de participar de um seminário como foi feito, por exemplo, em Miami há 2 semanas atrás, e a gente vê daquela mensagem que foi dada para nós, a gente se sente tão bem com aquilo. É uma mensagem que nos toca tanto, que nos cala profundamente em nossas reflexões, que nos levam e nos impulsionam a seguirmos adiante nessa trajetória. Então, a grande candeia que nós recebemos através da oportunidade do estudo e do conhecimento, ela tem que primeiro refletir essa luz dentro de nós, para que nós possamos fazer com que essa luz também resplandeça nos ambientes em que nós frequentamos. Daí a grande beleza dessa mensagem do Cristo. Se nós temos o contato deste Evangelho e se nós temos a oportunidade deste estudo, este estudo tem que refletir primeiro em nós, para que depois nós possamos fazer brilhar a nossa luz através das nossas pequenas obras. E isso são coisas
que todos nós podemos fazer. O Cristo ainda nos alerta e nos fala, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que não podem existir mistérios absolutos. E Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será descoberto um dia por cada um de nós. A mensagem do Evangelho redivivo através do Espiritismo não é a última revelação que a humanidade vai receber. É a mais atual. É a que nós estamos mais preparados neste momento. Mas não é a última. Não é a última. Eu não estou fazendo nenhuma profecia, eu não estou anunciando nada, eu não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã ou daqui a 5 anos. Eu só quero que vocês comecem a prestar atenção numa coisa. E esse tipo de mensagem, normalmente, demoram décadas para que elas possam chegar. Porque o preparo necessário para isso é muito grande. Comecem a prestar atenção nos últimos 5 anos, façam uma pesquisa, e no que vai vir daqui por diante, a respeito de tecnologias extraterrenas. O que está vindo de informação que as pessoas ainda não têm conhecimento ou não levam em consideração no seu dia a dia, que ainda não estão preparadas, acham que é besteira e tal. Mas nos últimos 5 anos, a quantidade de informações que começou a gerar e a aparecer na internet e nos noticiários é muito grande. Você vê a quantidade de programas que tem no Discovery Channel, no National Geographic, no Science Channel, a respeito dessas tecnologias, das ideias, das teorias a respeito da criação do universo, das explicações que eles vão buscar para as pirâmides, para a Ilha de Páscoa, com todos aqueles totens de pedras gigantescos que estão lá, que ninguém sabe explicar como é que o negócio foi parar lá, e tantas outras coisas que você só consegue explicar através, se você inserir nessa teoria uma influência externa de outros planetas. Mas comecem a prestar atenção no que está vindo de informações por aí. Nós estamos sendo preparados a novas revelações. Isso não vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã, nem nada. E não é também no próximo governo americano que eles vão abrir todos os arquivos a respeito do Area 51. Ainda vai demorar mais algumas décadas para isso acontecer. Mas nós estamos sendo preparados para novas revelações. Agora, à medida em que nós estamos sendo preparados para novas revelações, o que nós estamos fazendo com isso dentro de nós? Qual é o impacto que isso vai ter na nossa vida? Como nós vamos nos transformar e nos preparar para essas novas revelações, para que a gente possa viver e conviver com elas? Agora, quando Cristo preparou todos os seus mensageiros e os direcionou para que eles pudessem sair 2 a 2, para que pudessem começar a divulgação da sua boa nova, vá, ide e pregai, mas não vá aos gentios. Como não vão aos gentios? Como? Mas eles estão lá, infiéis, etc. Eles precisam da nossa ajuda, e etc, etc, etc. E ele disse assim, a esses 12, Jesus enviou, depois de lhe haver dado as seguintes instruções. Não procurei os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares em que estiveres presentes, pregai, dizendo, está próximo o reino de Deus. Mas por que não aos gentios num primeiro momento? Por que primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel? Porque os judeus, que eram as ovelhas perdidas da casa de Israel, já acreditavam num Deus único e já esperavam pelo Messias. Eles já estavam preparados, o terreno já estava arado e preparado para que a semente ali fosse plantada e germinasse. Tanto Moisés quanto os profetas já haviam previsto a vinda do Messias e a nova revolução religiosa que viria através disso. Eles apenas ainda não tinham entendido de que forma que isso acontecia. Os judeus ainda esperavam a vinda de um Messias guerreiro, dominador, aquele que faria a imposição do domínio judeu sobre todos os outros povos. Mas o domínio não seria feito pela força,
Ou melhor, seria feito pela força. Mas não a força física e a força da guerra, mas a força do amor. Então, eles já estavam preparados para esta mensagem. Por isso que o Cristo disse: vade primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essas mesmas palavras podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Nós podemos estar compartilhando a nossa vivência, a nossa experiência com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, que convivem com a gente, que porventura possam perguntar e se interessar por quê, da onde nós tiramos essa força, da onde a gente tira essa resignação, da onde a gente tira o entendimento, da onde a gente tira a paciência, porque eu sei que aqui nesta sala todos vocês têm essas virtudes, porque só pelo... Sem exceção nenhuma. Porque só pelo fato de vocês estarem aqui num sábado de manhã me escutando, vocês já são assim, olha, muito mais evoluídos do que a grande maioria desse planeta. E até agora, nenhum tomate voou. Olha só que coisa. Vocês são muito bacanas. Vocês são fantásticos. Nenhum tomate voou ainda. Então eu tenho certeza que vocês têm essa capacidade da paciência, da tolerância, do amor, do entendimento, do perdão, da caridade, do auxílio ao próximo, do interesse desinteressado por aquele que sofre do teu lado. Então, estas pessoas vão procurar a gente naturalmente, porque elas estão sedentas da luz. Nós seremos procurados nos menores gestos, pelas pessoas que a gente menos espera, porque elas estão sedentas da luz. Ide primeiro aos gentios. Não, ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Que são aqueles nossos irmãos que já entendem o conceito da divindade, que já entendem o conceito de Deus, que entendem o conceito do amor cristão e da vivência que nós precisamos, mas ainda têm dificuldades no desenvolvimento desses conceitos. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que nós devemos arrastar essas pessoas para dentro do centro espírita, porque o centro espírita não convence e não converte ninguém. O que convence as pessoas são as atitudes. É o que nós fazemos do nosso aprendizado. O centro espírita não está aqui para convencer e converter ninguém. O centro espírita está aqui para que nós possamos agregar e estudarmos juntos, de mãos dadas, irmos em busca dessa luz que refletirá a verdade de Jesus. Mas a conversão, o toque, o entusiasmo das pessoas vai vir pelo exemplo que nós praticarmos, pelo exemplo que nós dermos. E o Cristo ainda nos diz e nos fala que eu sou o médico dos médicos, eu sou o médico de todas as almas. E ele disse o seguinte: não são os que estão bem de saúde, mas os doentes que têm necessidade de médico. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são eles que têm mais necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque eles é que perdem para ver. E como é que essa luz é transmitida? Como é que esse carinho, como é que essa receita deste médico dos médicos, desse médico das almas é proferida e dada? Então, Emmanuel também, no texto, no livro da Esperança, capítulo 78, diz o seguinte: ante o divino médico, basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, Jesus, o grande médico das almas, com vistas à terapia da alma. Porque quando a gente fala que o Cristo, Jesus, era o grande médico das almas, eu vim para curar os doentes e não para tratar dos sãos, etc. Então a gente espera aquele grande milagre do toque divino. Alguém que venha e toque na nossa cabeça e diz: agora você está curado de todos os seus males, vá com Deus e não peque jamais, e etc, etc, etc. Bem, nós podemos estar curados daquele mal específico naquele instante. Mas nós estamos curados de todas as nossas doenças?
E eu não falo das doenças do corpo. Eu falo das doenças da alma. Aquelas que se refletirão no corpo físico, mas que são oriundas dentro das nossas reminiscências, dentro das nossas dores, dentro dos nossos remorsos, dentro dos nossos sentimentos de culpa por alguma coisa que fizemos no passado. Esses sentimentos ainda precisam ser retrabalhados dentro de nós. E aí vem então a receita para a cura divina que o Jesus nos deixou. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e pela concisão, de acordo com Emmanuel. Quando formos atacados pelo egoísmo, façamos aos outros o que desejamos que os outros nos fizessem. Quando formos atacados pela cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Quando tivermos um acesso de revolta, humilha-te e serás exaltado. Quando formos em busca da paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Quando fomos atacados pelo ódio, pensas, ama os teus inimigos. Quando fomos abordados pela ignorância, diz, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Quando formos ofendidos, perdoa 70 vezes 7. Quando formos atacados pela violência alheia, ora pelos que te perseguem e caluniam. Quando estivermos inseguros quanto aos passos e caminhos a seguir, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com as declarações consoladoras do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Mas é preciso considerar que, mesmo o médico sendo o Cristo, não podemos salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. E o remédio está aqui. É o amor, é a paciência, é a tolerância. São as grandes virtudes da alma que desenvolvemos em nossos processos existenciais. São os grandes desafios do nosso dia a dia que nos provocam as reflexões para que possamos controlar os instintos que ainda habitam dentro de nós, mas que nós possamos transformar esses instintos em sentimentos e de sentimentos por valores morais efetivos. Nós precisamos, de alguma forma, nos entregarmos às experiências da vida como fontes de aprendizado e que nós possamos fazer a leitura em cada instante e dizer, o que o Cristo quer me ensinar aqui? O que eu preciso aprender desta lição? O que eu posso agregar para aumentar a minha luz e fazer com que ela reverbere por todos os cantos e ambientes por onde eu passar? As nossas existências são coroadas de experiências e de aprendizados. Depende a forma como nós vamos encará-las. Elas podem ser o grande libertador das nossas almas para o crescimento futuro, ou elas podem ser o grande desânimo e as grandes desgraças que nós vamos encarar. Mas atrás de todas as grandes desgraças, sempre há uma grande mensagem por detrás. O sol, ou a noite é mais escura ao final da madrugada, quando o sol está prestes a sair. Neste instante em que o nosso desespero, a nossa desorientação possa parecer ser a maior, é exatamente neste instante em que o sol vai brilhar. Mas nós não enfrentamos a madrugada gritando contra ela, ou nos debelando, ou lutando contra ela, ou tentando acender velas por todos os cantos que andamos, porque a madrugada é muito mais escura e muito mais poderosa do que isso. Nós nos refletimos dentro de nós e esperamos que a madrugada calmamente se vá e que nós possamos então recolher a luz que vai vir até nós. De que adianta
a revolta? De que adianta a reclamação? De que adianta nos encararmos e acharmos que somos os mais desleixados ou os mais esquecidos pelas providências divinas? Esta não é o exercício que a caridade exige de nós. O exercício que nós precisamos desenvolver é o exercício do desenvolvimento das virtudes morais, da paciência, da tolerância, da solidariedade, da caridade, do amor desinteressado. Todas as experiências que nós temos na nossa jornada, de alguma forma, nos trazem isso. O proveito que nós tirarmos é o que vai nos deixar adiante e vai fazer com que nós possamos brilhar a nossa luz através das nossas obras. O estudo do Evangelho é aquilo que nós precisamos para fortalecer a nossa determinação em deixarmos os nossos instintos de lado e passarmos a controlar aquilo que nós sentimos. E sentirmos esses sentimentos sem reação. Sentirmos esses sentimentos só porque sentimos. Só porque deixamos de ser buscadores do Cristo para sermos efetivamente e finalmente seguidores do Cristo. E que Ele, com a sua luz e a sua misericórdia, nos abençoe não só hoje, mas em todos os dias da nossa jornada. Muito obrigado.